Bom, gente, bem-vindo a mais uma videoaula de PHP. Essa é a quarta videoaula de PHP. Só lembrando, tá? Essa videoaula e outras videoaulas pode ser conferida através desse endereço que está aqui no meu papel de parede, aqui, ó, que é www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Bom, é o seguinte, gente, na aula anterior a gente começou a ver a parte de variáveis em PHP e dando continuidade aqui, a gente vai fazer o seguinte, vou aproveitar para criar mais uma variável aqui, vou chamar ela de PG, tá? Ó, PG, e vou atribuir para ela um valor true, que é verdadeiro. E como comentário, só lembrando o seguinte, eu posso comentar de uma linha só, eu posso fazer através do tralha, que é uma síntese de shell em Linux, e colocar aqui, ó, booleana, ou simplesmente através comentar de uma linha só, através do barra barra. Eu particularmente prefiro fazer através do barra barra. Bom, agora é o seguinte, se eu der um Ctrl S aqui, ó, se eu der um Ctrl S, for lá no meu navegador, aproveitando para abrir o EasyPHP aqui, ó, local web. Eu sei que está aqui na pasta treinamento PHP o exercício 02. Não vai aparecer nada, por quê? Se eu simplesmente declarei as variáveis aqui, ó. Agora eu preciso imprimir essas variáveis na tela. Então, para eu poder mostrar informação, mostrar dados no navegador, eu faço através do echo. Então, a gente viu na aula anterior, echo, e entre aspas eu coloco, tá? Eu poderia usar aspas duplas ou aspas simples. Então eu vou fazer através do aspas duplas aqui, ó. E eu vou imprimir o seguinte, eu vou colocar um texto primeiro, então eu vou colocar aqui, ó, nome dois pontos. E vou chamar a variável, então olha só, dólar nome. Vou colocar aqui o br, que é quebra de linha, fechei aspas, ponto e vírgula. Então estou pedindo para imprimir a palavra nome e o que tem na variável, pode ver a variável nome, que é o que tem na variável nome. O que eu te atribuir para a string, que é justamente meu nome. Então se eu der um Ctrl S aqui agora, for lá no navegador e apertar a tecla F5, ele porque ó, nome, Janderson Cruz. Tudo bem? Voltando para o Dreamweaver aqui, ó. Poderia fazer dessa forma também, ó. Echo, que eu quero imprimir, eu quero exibir dados no navegador, só que eu vou fazer de forma diferente agora, ó. Vou colocar assim, ó, nome, dois pontos, espaço, fechei aspas aqui, ou seja, estou pedindo para imprimir na tela a palavra nome, ou seja, a mensagem nome, e vou concatenar, para eu concatenar em PHP através do ponto, e vou concatenar com a variável nome. Depois eu concateno e chamo mais uma mensagem. Eu vou colocar aqui, ó, o BR, que é o break, que é quebra de linha, ponto e vírgula. Se eu der um Ctrl S aqui, for lá no navegador e apertar a tecla F5, o resultado é o mesmo. Porém, a forma aqui foi através de concatenamento, tá? Vou aproveitar aqui, ó, só que ao invés de usar o echo agora, eu vou usar o print, que é uma outra função para poder imprimir dados na tela, ou mensagem na tela. Eu vou colocar aqui, ó, nota final. Então, nota final. Dois pontos. E vou concatenar também, tá? Ó, dei um espaço, fechei aspas, ponto para concatenar e vou chamar a variável, que é dólar notas, tá? E ponto aqui porque eu vou concatenar com o br, que é o break, que é comando HTML. Se eu der um Ctrl S aqui, for lá no navegador, ele vai exibir a nota final 18.5, que é justamente o que eu atribuí para a variável notas. Agora eu vou usar o echo aqui, ó, e vou imprimir aqui quantidade falta. Então, quantidade total de faltas. Dois pontos. E vou aproveitar para chamar a variável faltas. Fechei aspas aqui, ponto e vírgula. Só vou colocar um break que eu estou esquecendo aqui, ó, do BR aqui, ó, tá? E vamos dar um Ctrl S lá. Se eu for lá no navegador, ele imprimir a quantidade total de faltas 25. Só que eu quero colocar esse 25 em negrito e na cor vermelha. Então, para eu poder fazer isso, eu vou ter que colocar através de comando HTML. Então, como que eu faço isso? Ó? Olha só. Eu vou que antes da variável, eu vou chamar o comando HTML, que é o font color
igual, ou seja, e vou chamar a cor red, que é vermelha, e vou fechar aqui, ó, e depois do faltas aqui, que é a variável faltas, eu vou colocar o barra fonte, e fechei. Só que olha só uma observação, tá, gente, ó, tá vendo que a minha string aqui, ó, a mensagem vai ser impressa na tela, começa aqui e termina aqui, ou seja, nesse abre aspas, nesse fecha aspas. Porém, para eu colocar a cor vermelha, eu tive que abrir aspas aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl S só para vocês verem que vai gerar um erro aqui, ó. Pode ver, ó. Ele gerou um erro na linha 17, que é justamente a linha aqui, ó. Aí você pergunta, por que desse erro? É por causa justamente desse red aqui, ó. Vou tirar o aspas aqui, então, ó. E vou dar um Ctrl S e vou lá no navegador. Vou apertar a tecla F5, ó, e ele colocou para mim na cor vermelha. Mas se eu quiser deixar o aspas, porque muitas vezes o pessoal costuma colocar aspas no comando HTML. Se eu colocar aspas aí, vai gerar novamente o erro, olha lá, ó. Se eu quero consertar esse erro e quero manter essa aspa, vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ao invés de ser aspa dupla, eu coloco aspas simples. E aqui no fechamento, eu também coloco aspas simples. Pode ver que tudo ficou em vermelho, indicando que está tudo dentro da mensagem, inclusive o head. Eu dou um Ctrl S aqui, vou lá no meu navegador, aperto a tecla F5 para atualizar e ele traz para mim aqui, ó. Só vamos ver porque que ele não trouxe faltas. Ele não reconheceu como variável não. Então vamos só aproveitar para arrumar aqui, ó. Vou tirar aqui. Vamos voltar para aspas duplas aqui, ó. Ctrl S lá no navegador, F5, 25. Só vou aproveitar, então vou colocar na cor negrito. Para colocar negrito em HTML é o B de bold e depois a variável eu coloco barra P de bold. Tô fechando aqui, ó. Ctrl S, vou lá no navegador, F5, ele deixou em negrito aqui, ó. E já coloquei um BR aqui. Bom, eu tenho uma variável que chama de PG de pagamento, tá? Eu coloquei true. Então, vou mostrar aqui, ó. Usando a estrutura de condição if else, eu vou colocar assim, ó. Se PG, se ele tiver com valor true, eu vou colocar imprimir na tela aqui, ó, echo. Só que eu vou imprimir na cor vermelha, a cor azul, tá? Fonte color blue. Fechei aqui e vou colocar a seguinte mensagem, ó. Pagamento ok. Vou colocar aqui, ó. Você vou colocar pagamento ok mesmo. Pagamento. Mensalidade, vou colocar mensalidade paga. Mensalidade paga, tá? Vou colocar um BR aqui, ó, que é a quebra de linha, ponto e vírgula. Então, se caso realmente a variável PG tiver como marcado como true, ele vai imprimir essa mensagem aqui. Caso contrário, que é o else, caso esteja marcado com falso, eu vou mandar imprimir só que na cor vermelha, tá, ó. Aqui na cor vermelha, ó, fonte color red. Gente, só lembrando, ó, fonte color, aí depois aqui eu fecho com barra fonte aqui, ó, para que é o fechamento da tag, ó. E vou colocar aqui, ó, mensalidade não paga, tá? Vou fechar com barra fonte, isso aqui é comando HTML, tá, gente? Barra fonte e vou dar uma quebra de linha aqui, ó, que é o break. Fechei a aspas aqui, ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S, vou lá no meu navegador e vamos ver o que acontece, ó. Pode ver que ele gerou um erro na linha 18. Então vamos verificar qual que é esse erro aí, ó. Então se eu olhar lá na linha 18, ó, eu tenho aqui, ó, na linha 18 é aqui, ó. Lembra que eu mostrei para vocês, ó, eu já achei o erro. Pode ver que eu coloquei PG aqui, ó, e o nome da variável, o nome de variáveis em PHP sempre inicializa com o símbolo de dólar. Lembrando a apostila aqui, ó, eu coloquei até uma observação aqui, ó. No começo é comum esquecer do símbolo de dólar. Então, se eu voltar lá pro arquivo PHP e colocar o símbolo de dólar aqui, der um Ctrl S, ó, e for lá no navegador, apertar a tecla F5, ó, ele trouxe para mim na cor azul mensalidade paga.
Vou voltar para o Dreamweaver. Como se trata de uma página dinâmica, eu trouxe o valor true aqui, ó. Então eu vou trazer o false aqui, ó. Estou atribuindo a minha variável booleana o valor falso. Se eu der um Ctrl S, agora ao invés, aí vai trazer aqui, ó. PG tá como true, não, tá como false. Então ele vai cair no else aqui, ó. Vai colocar na cor vermelha mensalidade não paga. Então aqui na tela, ó, mensalidade não paga, tá? Por isso que se trata de site dinâmico. E só aproveitando para comentar o seguinte: se eu esquecer, sempre quando der um erro, tá, gente? Ó, vou aproveitar e fazer aqui, ó. Vou tirar esse ponto e vírgula. Vou dar um Ctrl S só para reforçar a ideia. Sempre quando acontecer um erro, tá? Você vai na linha, onde que está indicando para você, ó, e verifica. Se não for na linha que tá o erro, é na linha de cima. Aqui no caso é um ponto e vírgula aqui, ó. Aí eu dou um Ctrl S, vou lá e sempre quando ele executa, ele aparece certinho. Quando ocorre um erro, aparece aquela mensagem lá. Tudo bem, gente? Então, só para lembrar, essas videoaulas podem ser conferidas no seguinte endereço site, www.informaticaentretenimento.blogspot.com. Aí na próxima videoaula a gente continua a gente continua com essa parte de variável aí, tudo bem? Tchau, gente, até a próxima videoaula.